Getúlio Vargas. Este foi o presidente que governou o Brasil por mais tempo, 18 anos ao todo, o que dá mais do que a soma do segundo e do terceiro colocado, que foram respectivamente Fernando Henrique Cardoso e Lula. Os governos de Vargas mudaram profundamente a política, a economia e a cultura do país. Claro que tudo isso sem mudar muito com as estruturas sociais, mantendo bastante contato com as elites agrárias. Bom, mas calma, deixa eu te contar essa história direitinho. A grande novidade da era Vargas foi a criação de um modelo de Estado mais centralizado na presidência e mais aparelhado para servir como instrumento do controle político e econômico da sociedade brasileira. A ideia era modernizar, integrar e industrializar o Brasil, sem mexer nos interesses dos grandes fazendeiros. Ao longo dos 15 anos de seu governo ditatorial, Vargas implementou este projeto, sustentado em 3 pilares básicos: conciliação das elites econômicas, o controle dos movimentos populares e a lealdade do comando militar. Bom, vamos ver como é que ele construiu e reforçou essa base de sustentação e também como é que ele perdeu o chão e terminou sua narrativa. Getúlio já chegou ao poder como ditador, mas quando o que estava em jogo era o apoio das elites econômicas, ele sempre agiu no sentido de conciliar ao máximo para que nenhuma ameaça viesse daqueles que detinham o poder econômico do Brasil. Mesmo assim, a ameaça veio, quando a oligarquia de São Paulo declarou guerra ao seu governo, em 1932. Mas a guerra foi uma exceção, e tanto antes quanto depois, Getúlio procurou agradar as oligarquias paulistas, que ficavam bem sob controle quando estavam favorecidas. Por exemplo, um ponto essencial das promessas de Getúlio, antes de chegar ao poder, tinha sido o fim da política de valorização do café, mas ele a manteve, comprando e queimando café para tentar salvar os ganhos do setor. E, para realizar seu projeto de modernização conservadora, sua política costumava ser a de atender às demandas dos poderosos, desde que eles se sujeitassem ao seu poder. Esse foi o primeiro pilar que sustentou seu longo governo. Mas Getúlio também procurou sustentação em movimentos que eram inimigos das oligarquias, em especial o tenentismo e o movimento operário. No caso dos tenentistas, Getúlio atendeu a diversas reivindicações que eles vinham fazendo em suas revoltas, como a expansão do ensino público e políticas nacionalistas na economia e na cultura. Mas as exigências que mexiam nos interesses dos fazendeiros não tiveram a mínima chance, e Getúlio descumpriu diversas promessas nesse sentido. O mais importante é que, enquanto se mostrava aberto a entender as reivindicações dos tenentistas, Getúlio combateu silenciosamente a influência deles, promovendo reformas na carreira do exército e expulsando todos que eram considerados perigosos para seu projeto de modernização conservadora. O segundo pilar que sustentou o poder de Vargas foi a estratégia de fazer concessões a movimentos que contestavam as elites econômicas, ao mesmo tempo em que sorrateiramente enfraquecia os movimentos. Como foi o caso dos direitos trabalhistas, uma forma de neutralizar a ameaça colocada pelo crescimento e organização do movimento operário no Brasil, desde o início do século XX. Eles tinham passado coisa de 20 anos enfrentando os patrões e governos para exigir direitos como a limitação da jornada de trabalho e a aposentadoria. Ao invés de continuar encarando eles como caso de polícia, como na República Velha, Getúlio passou a negociar e a conquistar aliança com seus líderes. Mas, ao mesmo tempo em que transformou algumas das principais reivindicações operárias em lei, Getúlio passou a controlar o sindicato. Outro detalhe importante nessa estratégia é que ela valia apenas para os trabalhadores urbanos, que estavam organizados em sindicatos e representavam uma ameaça em potencial para o poder de Getúlio. No caso dos trabalhadores rurais, que não estavam organizados e não tinham poder para pressionar o governo, Getúlio não concedeu nenhum direito, proibiu que se organizassem e respondeu suas mobilizações à bala. Foi o que aconteceu no massacre da comunidade cristã de Caldeirão, em 1937, no sertão do Ceará. Se você quiser conhecer essa história, pode assistir ao filme O Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Não é que Getúlio deu direito para os trabalhadores e melhores condições para os pobres. O que ele fez foi atender algumas das principais reivindicações dos tenentistas e dos operários urbanos para que eles saíssem de sua frente. Tanto no caso dos operários quanto no caso dos tenentistas, a principal ameaça era a influência do comunismo que vinha ganhando força nesses movimentos. A seção brasileira do Partido Comunista foi fundada em 1922, mas o partido ganhou maior expressão depois que conquistou o apoio de lideranças importantes, tanto do movimento operário quanto do tenentismo. O principal líder comunista do Brasil era Luiz Carlos Prestes, que, na década de 20, tinha liderado a maior mobilização dos tenentistas, a Coluna Prestes. No início da era Vargas, Prestes passou 3 anos na União Soviética, onde participou da definição das estratégias que seriam adotadas para a Revolução no Brasil. Quando voltou, ele liderou a criação da Aliança Nacional Libertadora, uma coligação que reuniu uma parte grande da oposição a Vargas, mas a ANL durou pouco e foi colocada na ilegalidade em julho de 35. Impedidos de disputar as eleições, os comunistas passaram a tentar outra estratégia, que também tinha sido discutida por Prestes quando estava na União Soviética: uma revolução iniciada por um levante militar.
Esses planos foram colocados em prática em 23 de novembro de 1935, no movimento que ficou conhecido como Intentona Comunista. Apesar de travar algumas batalhas, principalmente em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, os comunistas foram rapidamente derrotados e presos. E não só eles, Getúlio aproveitou a oportunidade para botar na cadeia um monte de gente que se opunha ao seu governo, e que não necessariamente tinha relação com o Levante ou com o Partido Comunista, tipo Graciliano Ramos, que deixou registrada essa passagem no livro Memórias do Cárcere. A advogada e militante feminista Maria Moraes Werneck de Castro também deixou seus relatos no livro Sala 4, Primeira Prisão Política Feminina. O psiquiatra Nísio de Oliveira, que depois se tornou um dos principais nomes da medicina brasileira. A escritora, artista e jornalista Patrícia Hedre Galvão, conhecida como Pagu. O humorista Aparício Torelli, conhecido como Barão de Tararé, e além de muitas outras pessoas que não tinham tanta influência quanto esta. E também comunistas que representavam de fato ameaça ao regime, como era o caso de Prestes e de sua companheira, Olga Benário. Olga era alemã e tinha sido mandada para o Brasil pelo Comitê Central do Partido Comunista para garantir a segurança de Prestes. O que era um casamento ensinado acabou virando um relacionamento amoroso, mas a repressão de Getúlio foi muito eficaz e ambos acabaram presos, sendo que Olga foi entregue por Vargas e pelos juízes do Supremo Tribunal Federal às autoridades da Alemanha nazista e acabou morta num campo de concentração. Se você quiser saber mais sobre a história da Olga, você pode pedir aqui nos comentários, quem sabe a gente não faz aí um vídeo contando com mais detalhes da história dessa mulher. Bom, enfim. O resultado foi que a ameaça comunista ao regime foi inteiramente destroçada na repressão ao Levante de 35. E esse detalhe é importante, pois 2 anos depois, Getúlio justificou o golpe do Estado Novo como uma reação à ameaça comunista. Mas a motivação real do golpe era impedir que um representante das oligarquias paulistas vencesse as eleições de 38, pois uma vitória da oposição colocaria em risco todo o projeto de reforma do Estado que Vargas queria. O golpe aconteceu no dia 10 de novembro de 1937, depois que o governo divulgou um documento chamado Plano Corren. O plano tinha sido escrito pelo militar Olímpio Mourão Filho, que era partidário da Ação Integralista Brasileira, um movimento de inspiração nazifascista e antissemita. O governo sabia que o plano não tinha sido elaborado pelos comunistas, mas divulgou seu conteúdo nos jornais e no rádio como se essa fosse a verdade. O objetivo era deixar a população apavorada, pois o texto falava que o plano dos comunistas incluía um incêndio de igrejas, além de massacres e estupros. Getúlio conseguiu o que queria, criar um clima de pânico para que todo mundo concordasse que era preciso entregar a ele todos os poderes da República. Os integralistas só apoiaram o golpe de Estado com a promessa de que eles ajudariam a construir e a comandar o novo regime. Mas Getúlio traiu esse compromisso porque contrariava o terceiro pilar de sustentação do seu poder, que era o comando militar. Para implementar o seu projeto de modernização conservadora, Getúlio precisou conciliar as oligarquias e controlar os movimentos operários. Mas nada disso teria sido possível sem o exército que, na prática, foi quem o colocou no poder em 30 e sustentou seu golpe em 37. Os principais aliados de Getúlio no comando militar foram 2 ex-colegas que ele conheceu em sua curta passagem pelo exército, quando eles ainda eram jovens aspirantes a oficiais. Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que foi o principal comandante militar da Revolução de 30, e Eurico Gaspar Dutra, que não apoiou a Revolução de 30, mas depois se aproximou muito de Vargas e se tornou seu ministro da guerra. Os comandantes do exército tinham sua própria visão sobre os objetivos da ditadura de Vargas, que não eram adequados ao dos integralistas. Como eram eles que garantiam a permanência do presidente no poder, eles tinham uma influência muito grande nas decisões. O projeto deles era basicamente fazer do exército a principal força política do Brasil, e com isso também a base de sustentação da modernização conservadora. Segundo essa concepção, o comando do exército tinha o direito e o dever de agir na política, eliminando todas as correntes que considerassem uma ameaça à segurança nacional. E foi em nome da segurança nacional que a aliança com os integralistas foi quebrada, pois, mesmo apoiando ao governo, o movimento incentivava a formação de milícias partidárias que não obedeciam ao exército e que poderiam se tornar uma ameaça ao regime. A tal da segurança nacional também servira de justificativa para a perseguição de tenentistas, operários, camponeses, imigrantes e opositores de qualquer tipo. Durante o Estado Novo, Vargas se tornou o ditador que concentrou mais poderes na história do Brasil. Mas no contexto da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que a gente falou com bastante detalhe nesse vídeo aqui, os pilares que sustentavam seu poder começaram a cair. Primeiro, porque seus principais aliados do exército defendiam que o Brasil entrasse na guerra como membro do eixo Alemanha, Itália e Japão. Vargas, entretanto, cedeu às pressões dos Estados Unidos da América
e de boa parte da população brasileira para que entrasse do lado oposto, mandando soldados contra os nazistas. E aí a coisa começou a complicar. A derrota do nazifascismo foi acompanhada pela ascensão das ideias democráticas no mundo, aumentando as pressões internas e externas para que o Brasil deixasse de ser uma ditadura. Para completar, setores importantes das elites econômicas se voltaram contra Getúlio assim que perceberam que o regime podia estar com seus dias contados. Sem conseguir mais conciliar as elites plenamente, Getúlio tinha apenas dois pilares para se sustentar: o controle dos movimentos populares e a lealdade do comando militar. Pressionado, ele prometeu deixar o poder quando a guerra acabasse, mas quando isso estava para acontecer, ele começou a promover uma intensa propaganda para mobilizar os operários em sua defesa. É que, para compensar a perda de apoios entre as elites, ele resolveu reforçar sua base de sustentação nos movimentos populares. Foi nessa época que Getúlio criou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, conhece? Que organizava as leis que já estavam sendo aprovadas ao longo de seu governo para atender reivindicações operárias e conquistar o controle dos sindicatos. Junto com a CLT veio também uma intensa propaganda que o mostrava como defensor dos trabalhadores. E é daí que vem toda aquela imagem dele como o pai dos pobres. Toda essa propaganda teve resultado e formou-se um movimento com forte apelo popular que ficou conhecida como Queremos Getúlio e que, por isso, ficou conhecido como queremismo. Quando a Segunda Guerra Mundial finalmente acabou, Getúlio perdeu o pilar mais importante que sustentava sua ditadura, o comando militar, que passou a tramar sua queda. Sustentado no queremismo dos operários, Getúlio perdeu o que restava da confiança das elites econômicas e dos comandantes militares e foi derrubado por um golpe de Estado no dia 29 de outubro de 1945. O golpe foi dado pelos mesmos comandantes que tinham garantido seu poder até agora e, mais uma vez, o argumento foi o de segurança nacional. Getúlio sobreviveu à queda e foi eleito para o Senado em 1946 e logo em seguida voltou à presidência pelo voto popular em 1951. Mas essa parte da trajetória dele já pertence a uma outra época conhecida como democracia populista e que a gente conta com bastante detalhe nesse vídeo aqui, ó. Mas só para finalizar, falta dizer que Getúlio se suicidou 3 anos depois de retomar a presidência, quando estava sendo pressionado pela ameaça de um novo golpe militar. E olha só que loucura, o getulismo sobreviveu mesmo depois de seu suicídio e o partido alcançou importantes vitórias graças à sua popularidade, mas isso só foi até o ano de 1964. Só que o que rolou esse ano é assunto para outro vídeo. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu joinha, comenta aqui embaixo, fala o que você curtiu no vídeo, o que você não curtiu no vídeo. Se você tem dúvida ou se você tem alguma pesquisa, alguma coisa que você entende bastante e quer ajudar a gente, manda para o nosso e-mail, contato@canalrevisão.com.br. E se você quiser nos ajudar de uma forma um pouco mais direta, a gente tem um financiamento coletivo que chama apoia.se/canalrevisão, que a gente pede uma ajuda pequena, mas que é realmente muito significativa para nós. Fora isso, a gente também começou agora um podcast em que a gente trata um pouco de todos os temas que a gente já falou na revisão e de temas que a gente ainda quer tratar na revisão. Então fica ligado no link que está em algum lugar aqui da tela. Bom, e é isso, espero que vocês continuem gostando do nosso trabalho e é nóis, falou!